Eu pergunto para você, bota aqui no meu comentário que a gente vai debater depois. Agora não que eu estou gravando, eu não tenho como, senão eu perco o raciocínio. Agora eu pergunto para você, coloca no comentário, vem trabalhar comigo com um argumento plausível da palavra. Você que defende esse ritual de batismo dentro de água feito por homens em igreja. Você diz que foi Jesus que deu o exemplo. Aonde? Aonde Jesus disse, eu dou o exemplo, fui batizado como exemplo para vocês serem batizados. Vocês dizem que é Jesus, se batizou, permitiu ser batizado por João, como exemplo para os cristãos se batizar. Mentira. Você está falsificando, criando interpretação que o texto não dá liberdade para isso. Jesus ali se permitiu ser batizado por João para se cumprir o sinal que Deus disse a João que ia acontecer naquele que ele batizaria, que descesse sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Ele era aquele que batizava com o Espírito Santo. E Jesus se permitiu ser batizado para isso. Aí vocês usam esses argumentos e outros para enganar os simples e levar o povo para viver a maldição. E diz, não, Jesus se batizou como exemplo, nós temos que se batizar. Mentira sua. Você é falsificador da palavra. Você cria interpretações erradas. Você está tirando o povo da verdade. Jesus não deu nenhuma ordenança de batismo para ninguém. Não vem aqui citar Mateus 28, 18 e 19. Não venha citar Marcos 16, 15. Não venha citar João 3, 5. Não tem nada a ver de batismo na água. Essa questão que Jesus falou nesses textos. Em canto nenhum. Não venha trazer, não porque Filipe batizou o eunuco, Pedro batizou também, e Paulo batizou. Eles não pregavam batismo de água. Eles não colocaram isso como regra, ordenança. Eles não pregaram isso. Eles batizaram, foi um caso ali. Foi uma exceção, uma situação naquele momento que eles estavam ali. Isso não é a mensagem do Evangelho. Eles não pregaram batismo. Eles não doutrinaram ninguém, não orientaram ninguém. Tem que se batizar na água para receber a remissão de pecado. Essa mentira do diabo, quem está pregando hoje, há muito tempo que vem sendo pregada pelo sistema religioso. O sistema católico romano trouxe essa ideia e o sistema religioso evangélico copiou. E hoje cria essa ideia como se fosse o ritual que leva você a entrar no reino de Deus. É o ritual que é a porta de entrada. É mentira. Esse ritual é vã. Não tem nada a ver com o evangelho. Jesus não mandou. A Bíblia diz que há um só batismo. E esse batismo, que todos nós precisamos ser batizados para ser inserido no reino de Deus, não é o batismo de água na igreja feita por homem. Esse batismo que nos leva a entrar no reino de Deus, que nos garante remissão de pecado, que nos torna uma nova criatura, e ao mesmo tempo somos selados por Deus, como propriedade dele, esse batismo é com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. Não é padre, nem pastor, nem papa, nem nenhum líder de igreja. Todas as religiões trabalham esse conceito de batismo, porque é uma porta de entrada para escravizar o povo dentro das suas instituições. Jesus não deu essa ordem para ninguém. Então, o Evangelho, ele é uma informação que ele nos dá o conhecimento para que a gente possa chegar a Deus, sair da miséria, sair da condenação. Agora, deixa eu trazer uma explicação aqui para vocês. Porque, como eu estava dizendo, pergunte às pessoas o que é o Evangelho. Essas pessoas que estão se batizando, ficam tudo naquele momento de emoção, né? Como, olha, irmão, eu participei disso, tá? Eu participei desse cerimonial de batismo. E eles criam uma situação espiritual tão grande que ele faz você envolver-se naquele momento. Eita, porque já se levanta chorando, o outro chora, o outro... Eita, falou língua estranha, foi batizado agora com o Espírito Santo. Não. Não é você que tem autoridade para batizar ninguém com o Espírito Santo, não. Com o Espírito Santo, só quem tem autoridade é Jesus. Não entre nessa não, que você está entrando em heresia. Pergunta a essas pessoas que se emocionam, que diz assim, que se gloreia, eu sou batizado, eu fui batizado, eu sou membro da igreja. Pergunte a essas pessoas
O que é o batismo que vocês fazem? Para que é? Qual a finalidade? Elas não sabem. Elas vão dizer não, porque tem que se batizar para estar na igreja. Elas não sabem. Não tem valor nenhum. E quando são ensinadas, é ensinado errado. Estão ensinando aí que o batismo é para tornar você membro do corpo de Cristo. Estão ensinando aí que esse batismo na água é para dar a você remissão de pecados. Estão ensinando aí, a maioria dos pastores, todos eles, porque isso é a carta de entrada para o povo se filiar e ser propriedade do sistema dele. Eles ensinam para o povo que o batismo é quem faz você nascer para Deus, ó. O batismo de água, não. Aonde? Me mostra aí vocês, teólogos, mestres, pastores, seja o que for, me mostre aí onde é que Jesus ensinou isso. Que esse batismo de água leva alguém a nascer para Deus, a morrer para o mundo. Quantos estão aí dentro dessas cerimônias das religiões, estão perdidos e mortos, nunca conheceram a Deus? Como é que você prega que esse batismo leva a pessoa a morrer para o mundo e nascer para Deus? O que leva a pessoa a morrer para o mundo e nascer para Deus, o que leva a pessoa a receber a remissão de pecado, sendo justificado de sua culpa e tendo a comunhão com Deus, o que leva a pessoa a entrar no reino de Deus como propriedade dele, selado por ele, não é o batismo de água dentro de igreja feita por nenhum líder religioso. É o batismo com o Espírito Santo, que é feito pelo próprio Jesus. É ele quem batiza o homem pecador quando ouve a mensagem do Evangelho, crê, arrependendo-se e se convertendo a Cristo. Ele aí é batizado para a remissão de pecados e agora ele recebe o dom do Espírito Santo, que é o selo, a garantia, a alegria da salvação entrou na vida deste homem. Quando ele crê em Jesus Cristo. Não é quando ele participa de um cerimonial dentro de uma instituição religiosa feita pelo homem. Aprendam isso. Se vocês querem viver essa mentira como se fosse verdade, vivam. Só que você vai sofrer no final do labor desta vida. Quando chegar a hora da verdade. A hora da verdade é quando você se encontrar na realidade, quando sair deste mundo, que o mundo vive na mentira. Quando você sair deste mundo, você vai para a realidade de Deus. Escute isso. Hoje, muitos estão vivendo na mentira. Nesse mundo de Deus mentiroso. Onde cria sua dimensão de vida com Deus. Dentro do mundo isolado nas religiões. Você, se continuar nesse caminho e não der ouvido à verdade, quando você sair daqui para a eternidade, aí você vai ver a realidade. E lá, o que vai prevalecer é tudo aquilo que estava no Evangelho. Quem creu no Evangelho, esses é os que vão ser livres da condenação. É os que vão para a salvação. É quem creu no Evangelho. Não é quem viveu dentro de religião evangélica. Não é quem foi devoto e praticante de vida religiosa dentro de religião evangélica. É quem crê no Evangelho. Peço a você que seja prudente. Busque analisar. Busque examinar. Busque dar ouvido ao que você ouve. Mesmo que você não se agrade. Mesmo que vá de encontro ao que você crê. Mas seja prudente, humilde e simples. E passe a analisar. Procure aí. Onde é que tem batismo na água, Jesus ordenando? Onde é? Onde é que os apóstolos pregou o batismo na água? Ah, mas aí esses enganadores pegam texto para tentar justificar o erro. Só que ele vai enganar você se não buscar examinar a palavra. Porque os textos que eles dão, todos eles, nenhum tem base, nenhum dá autoridade para esse ritual. Não adianta. Jesus não mandou ninguém se batizar nas águas quando ele disse, quem crê e for batizado. Ali Jesus não está falando de batismo de água. Marcos 16, 15. Jesus não mandou os apóstolos batizar em batismo de água, quando ele deu a ordem aos discípulos para pregar o evangelho em toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está dando a ordem ali de batismo de água. Não tem nenhuma base para isso, aquela fala de Jesus. Essa fala de Jesus, nós podemos colocá-la de acordo com o que Jesus falou, registrado por Marcos, por Lucas, lá em Lucas 24, 47. Que no seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado no seu nome. Esse arrependimento e remissão de pecado é o batismo que o homem recebe quando crê nele, com o arrependimento para a remissão de pecado.
crendo nele, porque cerimonial de religião feita pelo homem não é mérito para ninguém receber remissão de pecado, irmão. Quando você coloca esse batismo de água dentro dessa direção que você prega, quando você estabelece isso, você está tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo para a finalidade de oferecer ao homem salvação, remissão de pecado, justificação. Isso é só pelo mérito da cruz, não é pelo mérito de sacrifício religioso, de cerimonial feito pelo homem. Batismo de água não proporciona remissão de pecado para ninguém. Ah, mas João batizou nas águas para a remissão de pecado. O batismo de João não tem nada a ver com o Evangelho. E ali não era para a remissão de pecado diante do juízo eterno. Ali era uma preparação para o Messias, para o povo receber o Messias. O batismo de João foi para Israel, não foi ordenado para o gentio. O batismo de João não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Jesus ainda vinha anunciando o Evangelho. Ia anunciar. E Jesus começou a anunciar o Evangelho com a prisão de João, porque ele não ia mais sair de lá. Ele agora ia ser preso. E ali findou o ministério dos profetas em João. E agora Jesus começa a iniciar ali para estabelecer um novo pacto de Deus com os homens, aonde o antigo seria abolido. Abolido tudo aquilo que era pedido como meio de chegar a Deus. Rituais, sacrifícios, cerimoniais, sacerdotes, templos. Não templos. Naquele tempo ali, os israelitas só tinham um templo, que todos anualmente tinham que ir a ele, para adoração e sacrifício. Hoje não. É tanta casinha, é tanta estrutura, é tanto império religioso que o povo chama de templo. É a casa de Deus, o lugar onde está o altar de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Deus mora. Se o cara conhecer a verdade, o cara não se deixa levar por essa mentira não, irmão. A igreja de Cristo não foi orientada a estar em nenhum lugar como casa de Deus, não. A igreja de Cristo não foi ensinada a estar presa dentro de um sistema, dentro de um ambiente, na direção, na autoridade, no domínio do homem. Como se ali fosse um lugar central da vida com Deus. A igreja de Cristo foi ensinada que nós é que somos o templo, o altar, a casa onde Deus habita. E nós não precisamos ali, aqui, acolá para adorar a Deus. Deus se adora no nosso interior, com a nossa vida, no nosso viver. Deus está em nós, irmãos. E hoje o povo vive dentro das mentiras pregadas pelos homens que se dizem Deus, dentro das igrejas que dizem que é casa de Deus. O povo perdido, impedidos de conhecer a verdade do Evangelho, privados da graça do Evangelho, por causa da mentira que esses homens levam o povo a viver, como se fosse de Deus. Então, batismo de água, isso não tem nenhum valor para levar você a Deus a nenhum grau. Isso não faz você ser de Deus, ter pecados remidos, nascer de novo, morrer para o mundo e entrar no reino de Deus. Não é por aí. O princípio não é esse. Quando você entende e pratica isso com esse entendimento, sabe o que acontece? Você está desviado da verdade do Evangelho. E o que acontece? Reprovado da fé. E o que acontece? Morto com o nome de que vive. E o que acontece? Adorando a Deus em vão. E o que acontece? Vivendo num mundo mentiroso. Onde dizem que é de Deus. Onde dizem que está em Deus. Onde dizem que é obra de Deus. Onde dizem que é casa de Deus. Onde dizem que estão adorando a Deus, estão buscando a Deus. É um mundo mentiroso. Você precisa conhecer a verdade. E eu estou aqui com esse compromisso de levar a verdade. Esse é o trabalho que eu faço nas instruções. Eu entro em defesa dos princípios e dos valores do Evangelho, para levar para o povo a informação que o povo precisa conhecer para que possam ser salvos. Salvação não é questão de prática religiosa. Salvação não é questão de filiar-se a uma religião. Salvação não é questão de uma vida de sacrifício religioso. Salvação é questão de conhecimento e entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Você só pode estar numa vida com Deus com o entendimento para andar na verdade dele.